Fala galera, tudo beleza? Professor William Dornello aqui. Olha só, esse é o nosso vídeo 2. Se você não assistiu o vídeo 1 ainda, que fala sobre o que é currículo, você precisa assistir, está disponível de forma gratuita aqui no nosso canal. Nesse vídeo agora, eu estou muito bem acompanhado do professor doutor Francisco Thiago para falar sobre a teoria tradicional. Seja muito bem-vindo, professor Francisco Thiago. Obrigado, William. Pessoal, boa tarde a todos e todas. Todo mundo aí no descanso dos seus lares ou em algum lugar aí que consiga ver a gente. Fizemos um primeiro vídeo aqui muito importante, vocês vão ter acesso depois, sobre as origens do campo curricular, sobre algumas definições. E agora nós vamos tratar sobre essas teorias que tão caem nas avaliações, nas provas de concurso e que nós cobramos muito na graduação também. Exatamente. Para quem chegou agora aí, então, existem 3 teorias de currículo. Você começou a estudar agora, pega essa dica então. Existem 3 teorias. A teoria tradicional, a teoria crítica e a teoria pós-crítica. Nesse vídeo a gente vai focar na teoria tradicional, que é uma teoria muito cobrada em prova. O que significa tradicional, professor Francisco Thiago? Opa, gente, isso é importante e tem a ver com o que nós trabalhamos no primeiro vídeo. Quando os norte-americanos criam as teorias de currículo, eles criam uma perspectiva muito tradicional de aula de ensino para garantir que a cultura estadunidense se focasse dentro das escolas públicas norte-americanas. Então é tradicional por quê? Porque é baseado no ensino, na repetição, na figura do professor. E quando a gente vê o quadrinho daqui a pouco que a gente vai mostrar, nós vamos destrinchar melhor essas palavras-chave. Lembrando que essa definição de teorias de currículo é do Tomás Tadeu da Silva, do livro Documentos de Identidade. Isso é importante, não pode esquecer. Tomás Tadeu da Silva, então, Isso. Importante autor, muito cobrado em prova. E olha só, gente, o professor Francisco Thiago já vai entregar o ouro pra gente aqui logo no iniciozinho desse vídeo. Muitas provas gostam de perguntar quais são as palavras-chave de cada uma dessas teorias. Isso. E o professor Francisco Thiago vai explicar cada uma delas, mostrando pra gente um quadro palavra-chave. Jesus Cleide, coloca na tela, por favor. Olha aí, ó. As 3 teorias, então, teoria tradicional, crítica e pós-crítica. Pessoal, olha só que interessante. Nós vamos fazer um panorama dessas 3, mas vamos focar nesse vídeo agora na tradicional. As teorias tradicionais de currículo são aquelas que têm como base, sobretudo, o conteúdo. E isso é importante porque vocês podem depois fazer a associação das teorias de currículo com as famosas tendências pedagógicas do professor José Carlos Libânio. Há uma ligação direta dessa teoria tradicional com todas aquelas tendências liberais, tá certo? Então olha as palavras-chave. Inclusive, a gente colocou aí em vermelho as principais de cada teoria. Mas vamos lá, tradicional tem a ver com ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento. Eficiência aparece muito nas provas, verdade. Muito. E objetivos. Daí você tem o que nós chamamos de teoria tradicional, que nós vamos já explicar. Passando para as teorias críticas, essas teorias aqui são críticas a 2 coisas. Primeiro, críticas ao modelo de sociedade de escola tradicional ligada ao capitalismo que nós temos e críticas ao currículo tradicional que é resumido a uma lista de conteúdos. Então, quais são as palavras-chave da teoria crítica de currículo? Ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção e tem as 2 palavras mais importantes aí em vermelho. Conscientização, emancipação e libertação. Essas palavras emancipação e libertação nós vamos detalhar no outro vídeo que vai falar de teoria crítica, tá bom? Currículo oculto não é propriamente uma teoria, mas é uma manifestação de currículo que foi estudado, denunciado, caracterizado por teóricos da teoria crítica. E, por fim, resistência, tá certo, gente? Passando das teorias críticas, a gente vai para a teoria pós-crítica, que é muito datada do final dos anos 80, início da década de 90, são autores da linguística, das artes, né, do campo da literatura, e que acabam chegando na educação e no currículo, trazendo uma discussão muito mais voltada para o sujeito, não para a coletividade, com as seguintes palavras-chave. Um currículo que se diga pós-crítico tem a ver com identidade, está em vermelho aí, preste atenção. Alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, saber, poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade. Pessoal, é óbvio que não dá para decorar assim prontamente tão rápido esses quadros aí. Mas é importante que você comece a estudar as relações que existem entre eles e olhar em cada questão que for aparecer porventura nos certames, se há um contexto, se há uma situação, problema, e definir bem as características de uma teoria tradicional de currículo, crítica e pós-crítica. Show de bola. Eu, no seu lugar, daria print nessa tela aí, isso é importante. Porque essas palavras, elas caem muito em prova. Mas nesse vídeo agora, a gente vai focar na primeira delas. Dá uma olhada aí, olha só, tem as 3 teorias, e agora aqui a gente vai falar bastante da teoria tradicional. Essa palavra aqui, muito cobrada em prova. Vamos lá. O que é a teoria tradicional e de onde é que ela nasce, professor Francisco Thiago?
Pessoal, olha só, a teoria tradicional, na verdade, ela nasce junto com o próprio campo do currículo, enquanto campo teórico de investigação. Nos Estados Unidos, ligada aos processos de pensar a ciência, a educação, a partir do positivismo, o positivismo, né, a partir do método científico, René Descartes, aquela perspectiva de neutralidade científica, de que o conhecimento deve ser separado de quem ministra, de quem seleciona e de quem recebe. Então, essas teorias tradicionais de currículo têm a ver muito com a perspectiva do modo de produção capitalista. É pensar uma escola escancaradamente dualista para rico, para pobre, é pensar numa escola baseada no modelo fabril, fordista, taylorista, que é o quê? O conhecimento fragmentado, em pedaços, em partes, sem uma ideia integrada, uma sala de aula como se fosse uma grande fábrica de carro. Cada um faz um pedaço, cada professor vai lá, dá a sua aula e sai. Então esse é o coração da teoria tradicional de currículo, que é baseada em conteúdo, basicamente. Ela é diretamente ligada também ao mercado de trabalho, né? Ao capitalismo, o pano de fundo dela. À medida em que as indústrias estão crescendo, a gente está falando aí, as escolas, elas vão também seguir esse modelo. A gente fala aí, por exemplo, do Fordismo, né? Do Taylorismo, não é verdade? Isso. Gente, então, eu queria voltar lá para a tela, então, para mostrar que eu coloquei, na verdade, fui dividindo e destrinchando a teoria tradicional, basicamente nos autores centrais dela. Então, você tem aí, primeiro, nos Estados Unidos, Bobbitt, 1918, aí vem o Dewey, 1902, aí muita gente vai se assustar. Mas o John Dewey, da pedagogia de projeto, que é considerado tão progressista, eu explico por que ele está aí, jazinho. E o professor Ralph Tyler, esse é famoso, em 1949, tá bom? Então veja só, o Bobbitt, em 1918, ele escreve um livro a pedido do Departamento de Educação estadunidense. E a ideia é que a escola seja uma fábrica baseada na eficiência e na reificação da cultura norte-americana. Então, você tem uma escola que recebe latinos, estudantes de várias partes da América, mas a cultura norte-americana é a principal. Então, o currículo tem a ver com cultura também. E nessa teoria tradicional, não há essa discussão de currículo de cultura maior ou menor. O objetivo é uma listagem de conteúdo, uma aula que ela é baseada no próprio professor e no que ele ensina. É um currículo voltado para a economia, é uma perspectiva economicista. O Bobbitt dá o recado dele, lança um livro em 1902 junto com o Dewey, mas também em 1918, que é de fato o livro que marca a teoria tradicional de currículo. O Dewey, em 1902, ele vai escrever um livro, gente, preocupado com o que tem sido ensinado nas escolas. Lembrando que o Dewey é um educador norte-americano que ele tinha uma grande preocupação com a experiência de cada estudante, de cada indivíduo. Então ele se preocupava com essa educação mais tradicionalesca na figura do professor e dizia que a gente tinha que se preocupar com o aprendiz, quem estava ensinando. O que ele traz de contribuição? Ele democratiza o debate em educação e ele começa a pensar ou a sugerir que o currículo ele deve ser pensado não só no conteúdo, mas com fases e pensamentos do desenvolvimento. Então ele traz um pouco da contribuição da psicologia, a idade da criança para aprender, se tem alguma habilidade para aprender numa determinada idade para outra. Então ele começa a dar uma mexida aí, embora ainda seja classificado como sendo um teórico que contribuiu para a teoria tradicional. Tem um aspecto interessante que traz uma discussão atual, muito atual, que é o uso de habilidade e competência em currículo. Hoje, a habilidade e competência, ele está tentando... BNCC, né? BNCC. Estão tentando dar uma nova roupagem para ela na BNCC, uma perspectiva mais crítica ou pós-crítica. Eu suspeito de tudo isso. Teoricamente falando, ela tem origem na teoria tradicional, que é a listagem de habilidades para fazer uma determinada atividade para adquirir uma competência. Isso tudo é decisão curricular, tá, gente? Por fim, o Ralph Tyler, conhecido nosso da pedagogia, ele desenvolve os 4, 5 passos para dar aula, baseado nos anteriores. Então ele diz que é preciso ter objetivo, e quem define o objetivo é o conteúdo. Então aquela visão tradicional de escola, de conteúdo, de livro didático, muitos livros didáticos, William, nos anos 80, nos anos 90, traziam já o plano de ensino chamado de currículo no início, que eram as unidades do livro organizado com objetivo, conteúdo e procedimento. Já trazendo ali, já de forma rígida, o que o professor deveria fazer. Inflexível. Então ele diz que primeiro eu defino o objetivo, digo quais serão as experiências, busco a eficiência e avalio medindo, verificando. Então a avaliação, muito presente na teoria tradicional de currículo, é essa avaliação mesmo punitiva, classificatória, somativa, ok? Isso se reverbera no aparecimento, gente, de departamentos e documentos oficiais, assim, frios, manuais de instrução, como o exemplo que eu acabei de dar dos livros dos anos 80 e 90. Fora que dentro da teoria tradicional a gente tem uma influência muito forte do tecnicismo,
que foi fruto do resultado da crise da Bolsa de Valores em 1922 nos Estados Unidos. Aí se buscou a eficiência na escola. E outro detalhe importante que pouca gente diz, eu vi, William, nesses anos que eu trabalho também, já trabalhei em cursinho, agora não mais porque eu estou na universidade, só atendo os amigos às vezes, é que a presença da corrida espacial depois da Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética, fez com que a escola e o currículo fossem responsabilizados, por exemplo, pelo fracasso escolar dos Estados Unidos e não ter lançado o primeiro objeto voador para fora da Terra. E quem fez isso foram os russos, os soviéticos, né? Em 1947, com o Sputnik. E aí os americanos disseram, o nosso currículo tem humanidades demais, vamos tirar e colocar matemática, cálculo, engenharia, química. Eles fizeram uma boa reforma à maneira deles e deu resultado. Em 1969 nós tivemos o quê? A NASA lançando o homem à Lua. Então olha a relação entre currículo, política e poder. Tá bom, gente? Então, aí são as teorias tradicionais de currículo. Gente, então é preciso a gente lembrar isso que o professor Francisco Thiago está trazendo, né? Esse vídeo só de teoria tradicional. Então, todo o contexto histórico que ele está falando aqui pra gente, com relação às disciplinas que eram utilizadas, esse viés econômico, aí a Guerra Fria, o tecnicismo, quando a gente fala de tendências pedagógicas lá da liberal tradicional, tudo isso está diretamente relacionado à teoria tradicional. A teoria tradicional é uma teoria acrítica, que não quer proporcionar ao estudante ser crítico, consciente. É uma teoria que está ligada à manutenção do status quo, não é verdade? Ou seja, a sociedade já está dividida desse jeito, então vamos fazer isso aí. Então a pergunta cai muito em prova, a teoria tradicional é neutra? Pois é, gente. Olha, pretensamente como ela surgiu, ela se diz neutra. Exatamente, é. Porque ela está baseada no positivismo, nós dissemos isso aqui também. Então ela busca essa suposta neutralidade também. Por quê? Dizendo que o conteúdo é escolhido por um grupo iluminado que chega na escola e o professor materializa esse conteúdo ipsis liter, da forma como está na apostila, no material didático. Pois é, e essa teoria tradicional, ela vai ter uma grande influência também na educação brasileira, tá? Então é preciso a gente lembrar disso aí, mas que depois de algum tempo, alguns pensadores vão vir fazer um questionamento sobre isso aí, que aí vai nascer a teoria crítica, que vai ser o assunto do nosso segundo vídeo. Só que deixa eu falar uma coisa pra vocês, as provas, e aí lá no vídeo 1, você que assistiu, o professor Francisco Thiago falou isso, que 80% das questões de prova caem sobre teorias de currículo. E muitas delas são sobre a teoria tradicional. Então, nós trouxemos aqui para vocês um pouco dessa visão teórica, desse campo tradicional, que está diretamente relacionado à relação entre educação e sociedade, às tendências pedagógicas, mas agora a gente vai fazer questões de prova. Vamos ver como é que já foi cobrado? Dá uma olhada na tela aí, olha só. Questão 1 é com você, professor Francisco Thiago. Pessoal, então vamos lá, hein? Ó, assinale a alternativa que apresenta a característica de currículo em uma perspectiva tradicional. Vamos lá. Letra A. Valorização do conteúdo do aspecto intelectual da disciplina. Preciso lembrar que o disciplina aí tem a ver, gente, não só com a matéria escolar, mas com a disciplina rígida, com normas, com comportamento. Padrão, né? Padrão de comportamento. Guarda essa informação aí, vamos continuar olhando as outras. Vamos lá. Com muita calma. B, tem a ver com contraposição ao empiricismo e o pragmatismo. Olha que interessante, essa questão é complexa. É complexa. Aqui nós estamos, a questão está te induzindo ao erro aí, cuidado hein, com essa letra B. Aí a gente pode afirmar que a teoria tradicional ela tem preocupação em se contrapor a empiricismo e pragmatismo? Não. E por que não? Porque as ideias de empiricismo e pragmatismo vão ser defendidas posteriormente pelo próprio Dewey, mas num contexto posterior, elas não têm ligação com a teoria tradicional. E essa é uma teoria tradicional de aceitação, né? Então não vai questionar, não vai se contrapor a nada também, né? Então eu já eliminaria a letra A, a letra B, contraposição. Tá, letra C já começa falando que ela é crítica. Como que ela é crítica? Não. De jeito nenhum, né? Exatamente. Gente, ela não é crítica porque olha o que está sendo dito na C. Crítica à razão iluminista e à racionalidade técnica, pois você pode acrescentar aí na sua lista de anotações que uma das outras características da teoria tradicional é que ela busca essa razão iluminista de forma neutra, buscando essa racionalidade técnica, que é o quê? O estudante executar exatamente aquilo que o professor está reproduzindo, ok? Letra D, currículo como conjunto de atividades nucleares da escola? De jeito nenhum. Teoria tradicional de currículo ela é pensada numa perspectiva de sala de aula muito neutra, muito científica e fora de qualquer contexto ou conjunto de atividades da escola. Ela não vem de dentro para fora, né? Do chão da escola. Não. Ela desconfia profundamente de impulsos emancipadores, libertadores da teoria crítica? Não, gente, ela não tem essa preocupação nenhuma. Portanto, adivinhem só qual é a resposta certa? Letra A. Letra A. Por que é a letra A? Olha lá o que diz. Valorização do conteúdo. Pode olhar que é uma das palavras-chave. Isso. E do aspecto intelectual. Aí muita gente diz, ué, mas é intelectual para aprender? É a pressuposição de que se o professor vomitar o conteúdo, o aluno vai aprender tudo e vai reproduzir isso.
Como é que o Paulo Freire criticou essa forma de teoria aqui no Brasil? Educação bancária. Educação bancária, Então essa é bem expressão. lembrar disso, viu, gente? É isso, letra A. Gabarito, então, letra A. Vamos dar uma olhada aqui se o gabarito é letra A mesmo? Será que eu acertei? Ah, Isso. show de bola, letra A. Eu vou fazer a próxima questão, então, a nossa questão 2. Fala assim, no livro Documentos de Identidade, que aliás você falou lá no vídeo 1 desse livro, não foi? Da introdução, uma introdução, na verdade, às teorias do currículo, Silva analisa as teorias do currículo desde a sua origem até as teorias pós-críticas. Segundo o autor, para a teoria tradicional, o currículo é... Vamos lá, então. Ele quer saber a visão de currículo para a teoria tradicional. Se ele trouxesse na pós-crítica, por exemplo, aí seria diferente, tá bom? Letra A, ele fala assim... É concebido como um lugar de experiência e um local de questionamento? Galera, na teoria tradicional, você acha que eu vou falar de experiência e vou falar de questionamento? De jeito nenhum. A gente acabou de falar que é uma teoria ligada à aceitação. É essencialmente técnico, olha aí, ó, técnico. O professor Francisco Thiago tinha falado pra gente do tecnicismo aí. E é vista... e a educação é vista como um processo de moldagem. Gente, moldagem está bem ligada ao tecnicismo, a modelagem de comportamentos. Então, ó, deve ser, então, a letra B, tá bom? Vamos para a próxima. Não é neutro, nem tão pouco desinteressado. Gente, quem é que vinha falar que não era neutro e desinteressado? Quem falava isso era a teoria crítica. A crítica que vai falar, esse currículo aí que estão falando que é neutro, não é neutro coisíssima nenhuma. Então já não vai ser a letra C também. É concebido como política cultural? De jeito nenhum, né? A cultura, a identidade, ela não é protagonista dentro desse currículo, né? Ela é desconsiderada. É visto como um artefato de gênero, pois corporifica e produz relações de gênero. Gente, as relações de gênero, elas só vão ter vez, só vão ter voz nessa discussão só lá na teoria pós-crítica, quando a gente vem falar do multiculturalismo. Essa questão, então, dá uma olhada aqui, ó, o gabarito tem que ser a letra... Vamos lá? Letra B de bola, porque trouxe pra gente os aspectos técnicos e de moldagem, tá bom? Professor Francisco Thiago, você como é nosso convidado, trabalha mais, vai fazer a última questão. E aliás, essa questão aqui, gente, é a questão clássica. É aquela questão do quadrinho. Lembra do quadrinho que eu pedi pra você dar print? Olha como te ajuda a responder aí agora, ó. Gente, vamos dar uma olhada nessa questão e olha como é cruel, né? Muita gente diz, caramba, eu vou ter que decorar mesmo. Olha, você vai ter que arrumar umas técnicas para memorizar essas palavras-chave, mas sem esquecer do contexto. Vamos lá. Dá na tela. Vamos na tela. Olha o que diz a questão. A concepção tradicional do currículo traz como... Tradicional, lembrando que é o que nós estamos estudando. Traz como marca as seguintes características. Primeiro, fala de planejamento? Ok. Fala de currículo oculto? Não. Nem de cultura e nem de libertação. Então não pode ser a letra A. Letra B, fala de objetividade? Sim. Fala de discurso? Não. Gênero? Não. Raça? Não. Multiculturalismo? Não. Então não pode ser A nem a B por enquanto. Fala de ensino? Ok. Fala de aprendizagem? Sim. Organização? Sim. Planejamento? Sim. Eficiência? Sim. Então, provavelmente, eu me arrisco a dizer, William, que seja a letra C. E todas essas palavras-chave são palavras, entre aspas, neutras, que estão mais preocupadas com a eficiência, com o resultado final, né? Eu vou ensinar e quero fazer o aluno aprender. Eu vou organizar de forma perfeita. Planejar sem deixar dúvidas para alcançar minha eficiência, né? Numa leitura mais rasa, você pode ser induzido ao erro também, porque essa D tá perigosa, viu? Também. Ó, objetivo ok, eficácia ok, eficiência também. Agora, olha o que mata aí, emancipação. Não. Até alguém poderia contestar alguma coisa. Mas a emancipação tá ligada à teoria crítica. E normalmente quando as questões de prova falam poder, elas estão falando mais de questionamento, de luta de classe. Que tá mais ligada à teoria crítica, né? Isso. E por fim, letra E, metodologia ok, meritocracia ok, reprodução cultural e social não. Aqui a gente está discutindo teoria crítica e pós-crítica também, de certa forma. Portanto, o nosso gabarito vem aí, é a letra C. Galera, C de currículo, né? C de currículo. Lembrando que essa é a nossa segunda aula de currículo. A primeira aula foi só sobre o que significa currículo. Essa foi a primeira aula de teoria de currículo, falando da teoria tradicional. Na nossa próxima aula, você não pode perder, a gente vai falar da teoria crítica, que é o questionamento de tudo isso que a gente falou agora da teoria tradicional. Até o próximo vídeo, então. Se você gostou, deixe o seu comentário aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Mas aquela... Fala, galera, já voltamos aí, olha só. Somos 580 pessoas numa live surpresa. Ninguém sabia que a gente ia fazer essa live aqui, nem eu sabia que a gente ia fazer essa live. Nem eu. Mas fizemos essa live aí, gente, falando pra vocês. E tem muita gente perguntando, meu Deus, eu perdi o horário, era à noite? Não, calma. Vai ser à noite. Às 19 horas vai começar uma live aqui no canal dos Pedagógicos, em que a gente vai falar de o que é currículo, as 3 teorias, vamos falar de currículo integrado e vamos resolver questões
tradicionalmente às 19 horas a gente vai estar aqui. Só que como prometido, vocês vão ganhar uma série sobre currículo no canal dos Pedagógicos. A gente está gravando essa série. E a gente já tinha gravado o vídeo 1, que vocês não viram ainda. A gente gravou o vídeo 2, que vocês viram. E a gente vai gravar ainda o vídeo 3, o vídeo 4 e o vídeo 5. Esses vídeos vão ser disponibilizados para vocês no canal dos Pedagógicos, de forma gratuita aí para todos vocês, democratizando o conhecimento, uma vez na semana, beleza? Depois, assim que começar, a gente vai avisar para vocês, vai avisar para o professor Francisco Thiago, mas já queria lembrar uma coisa para vocês também. A live que vai começar às 19 horas, vai ser ao vivo, vai ter um sorteio, olha só, sorteio desse livro aqui, ó, Currículo Integrado. Tá vendo aí na tela? Adivinha de quem é esse livro? Aqui, ó, quem escreveu o livro. Você pode recebê-lo, você pode escolher. Fala, professor William, eu quero que você abra aí, tire do plástico, eu quero autografado. Ou não, eu tenho medo do coronavírus. Aí a gente manda assim pra sua casa, Lembrando, beleza? William, que eu fiz o teste da Covid, que eu tive reação da vacina e não estou, viu? Não tá, né? Não estou. Graças a Deus. É um reagente. Galerinha, então, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça, viu? Daqui um pouquinho, daqui 10 minutos, tem live também no meu Instagram, 17h07. Até daqui a pouquinho, então. 19 horas, estamos ao vivo com vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais tarde.